Olá, hoje vamos falar um pouco de notação científica. Então, notação científica ela é utilizada para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então, escrever esses números de uma forma simplificada. Por exemplo, para você medir a massa de um planeta, medir a distância entre dois planetas, geralmente são distâncias muito grandes, muito grandes. Então, para você não precisar escrever tantos zeros, você usa a notação científica, que às vezes é um número decimal ou inteiro, vezes uma potência de base 10, tá? Para escrever números muito pequenos, por exemplo, quando você mede a massa de um vírus, o tamanho de um vírus, geralmente são números muito pequenos. Então, você usa a notação científica para poder é, simplificar esse número, né? Escrever de uma forma simplificada, para você não precisar escrever esse monte de zero. Então, a notação científica sempre vai ser um número multiplicado por uma potência de base 10. Então, quando o número ele é muito grande, esse expoente da minha potência de base 10 vai ser um expoente positivo. Quando o número é muito pequeno, esse expoente da minha base 10 vai ser um número negativo. Ok? Ó, para o número estar em notação científica, esse valor que vem antes da vírgula, ele deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Nesse caso, eu tenho aqui 42,3 vezes 10 a terceira. Esse número não está em notação científica. Então, para eu colocar em notação científica, eu vou ter que deslocar essa vírgula. Então, para ele ficar menor que 10, como eu tenho 42,3, eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda. Então, essa vírgula vem para cá. Então, vai ficar 4,23. E 4,23 é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vou escrever ele 4,23 vezes 10. Olha só, como essa vírgula andou uma casa para a esquerda, esse número diminuiu de 42,3 para 4,23. Então, quando esse número diminui, essa potência vai aumentar. Como eu andei só uma casa decimal, essa potência vai aumentar 1. Então, ela vai ficar 4,23 vezes 10 a quarta. Outro caso aqui, outro exemplo, eu tenho aqui 0,821 vezes 10 a quarta. 0,821 é um número menor do que 1. Esse número ele não pode ser menor que 1, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou deslocar a vírgula aqui para a direita. E aí, esse número vai ficar 8,21 vezes 10 elevado a uma potência. Então, ó, quando eu desloco essa vírgula aqui para a direita, esse número vai ficar o quê? Vai ficar 8,21 vezes 10. Qual é a potência desse 10? Vamos lá, ó. Como esse número é pequeno e ele aumentou, então quando o número aumenta, esse expoente vai diminuir. Então, ó, como ele aumentou só uma casa decimal, isso vai diminuir só 1. Então, vai ficar 10 a terceira. Ok? Então, olha só, esses números agora estão em notação científica, porque aqui eu tenho 4,23 vezes 10 a quarta, é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Aqui, ó, 8,21 é um número que é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. Então, agora ele está em notação científica. Agora, vamos lá. Vamos escrever em notação científica. Ó, eu tenho um número muito grande aqui e eu vou escrever esse número em notação científica. Esse número é um número inteiro que não tem nenhuma vírgula aqui, não aparece nenhuma vírgula aqui nesse número. Então, quando não aparece essa vírgula, ela está aqui, ó, no final do último número aqui, tá? E para eu colocar esse número em notação científica, eu vou eliminar esses zeros e vou andar com essa vírgula, tá? Então, ó, eu vou sair com essa vírgula e andar para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, essa vírgula não pode ficar aqui porque eu tenho 57, no caso seria 57,9. Só que esse número para ficar em notação científica tem que ficar entre o número. Tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou andar mais uma vez aqui, 8. Então, essa vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 5,79 vezes 10
A quanto? Ó, quantas casas eu andei? Eu andei 8 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas que eu andei e coloquei a vírgula. Então, vai ficar 10 a oitava. Então, esse número escrito em notação científica vai ficar 5,79 vezes 10 a oitava. Aqui eu coloquei x, pode ser um ponto, ok? Tá? Então, eu escrevi esse número absurdo de grande em notação científica e ele está de uma forma simplificada. Eliminei todos esses zeros aqui. Outro número que eu tenho aqui, que é um número inteiro, não tem nenhuma vírgula aparecendo aqui, então essa vírgula está aqui. Eu vou escrever esse número em notação científica. Então eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então essa vírgula vai ficar aqui porque 1,089 é um número que é maior que 1 e menor que 10. Então vou escrever aqui 1,089 vezes o pontinho 10 a quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Andei 11 casas. 10 elevado a 11. Ok? Agora, olha só, eu tenho um número aqui que ele é muito pequeno. Por que ele é muito pequeno? Porque eu tenho 0,00008. Como eu vou escrever esse número em notação científica? Então, ó, eu tenho agora, no caso, essa vírgula aqui. E eu vou deslocar essa vírgula agora para a direita, tá? Porque esse número ele tem que ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. E aqui ele é um número muito menor que 1. Então, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 8 vezes 10. Quantas casas eu andei? Andei 5 casas. Só que como eu andei com a vírgula para a direita, esse valor aqui vai ser negativo, porque ele é um número muito pequeno, certo? Então, ó, eu poderia colocar o zero aqui, uma vírgula aqui e um zero aqui. Mas nesse caso também não precisa, tá? Só o 8 só tá de bom tamanho. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 5. Bom, eu tenho outro número aqui, que é um número muito pequeno, tá? E eu vou escrever esse número em notação científica. Então, minha vírgula está aqui, eu vou deslocar essa vírgula para a direita e ver quantas casas eu vou andar com ela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, se eu colocar a vírgula aqui, 1,45 é um número maior que 1 e menor que 10. Então, ela vai ficar aqui. Então, vai ficar 1,45 vezes 10. Quantas casas eu andei? Não foi 8? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava. E como eu desloquei a vírgula para a direita e esse número é muito pequeno, ele é um valor negativo. Então fica 1,45 vezes 10 a oitava. Tudo bem? Então olha só, agora nós vamos pegar um número que está escrito em notação científica e escrever ele de forma decimal, em um número inteiro ou um número decimal. Então vamos lá, como que eu vou escrever esse número em número decimal? Então eu vou copiar aqui o 9,45, certo? E aí eu tenho o meu expoente aqui da minha potência de base 10, que é 12. Então, ó, eu vou pegar essa vírgula, ó, e deslocar ela 12 casas aqui para a direita. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a vírgula vai parar aqui. Então, ó, esses buracos aqui eu vou completar com zeros, ó. Ok? Então, como que vai ficar esse número escrito em forma decimal? Vai ficar 9, 4, 5. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 10 zeros aqui, ó. Então, esse número 9,45 vezes 10 a 12, ele escrito de uma forma decimal, esse número aqui enorme, tá? Então, eu peguei um número que estava em notação científica e transformei para um número decimal. Eu tenho outro caso aqui que é 2,3 vezes 10 a menos 9. Olha só, agora minha
meu expoente aqui da minha potência de 10 é negativo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 2,3. Então, ó, agora eu vou ter que andar com essa vírgula para a esquerda, porque esse número é negativo. Então, como que eu vou andar quantas casas para a esquerda? 9 casas, tá? Então, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa vírgula vai ficar aqui. E antes da vírgula sempre tem um zero. E esses buracos aqui eu vou preencher com zeros. Ó. Então, como vai ficar esse número? 0, ó, 0, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Aí, 23. Então, esse número escrito em forma de número decimal é esse número aqui que é muito pequeno. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre transformação de números em notação científica.